Ao som de Jesus, Alegria dos Homens, interpretada pelo professor Júlio César Figueiredo, começa agora o Música e Espiritualidade e Ciência, programa idealizado pela doutora Didia Bismar Arcuri, com a participação de Abigail Denise, doutor Luiz Fernando Grijó, Augustinho Ojeda Júnior, Gustavo Ojeda, doutor Marcelo Cury, Carlos e Bete Sanches, professora Cristina Shiroden, Flávia e Valdecir Shiroma, Jorge Shigetomi e eu, Daniel de Paula, falando de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para o mundo. Começamos o programa com uma prece proferida por Carlos Sanches. Ao iniciarmos mais um encontro fraterno de musicalidade e arte, Beethoven, nós queremos agradecer, Senhor Jesus, a toda a equipe espiritual aqui presente, que nos tem facilitado o entendimento que através da arte possamos minimizar as dores, levar alegria, renovar nossos sentimentos. Permita, Mestre, que este encontro possa ser coordenado espiritualmente pelos músicos do plano espiritual, que possam guiar todas as etapas, de tal forma que este programa que irá ao ar possa, de alguma forma, levar alento, esperança, otimismo e principalmente alegria, para a alegria de viver. Permita, Senhor, que a vossa paz possa nos envolver a todos os que estão aqui presentes e os que estão nos ouvindo. Muita paz, muita gratidão de nossa parte. Graças a Deus. A música clássica é nada menos do que uma expressão dos sentimentos inerentes ao homem. Uma das manifestações daquilo que lhe é ontológico, que se refere a ele próprio em sua existência concreta. Novamente, o programa vai tratar da obra e da vida de Ludwig van Beethoven, compositor que se aventurou tardiamente no modo sinfônico, diferente de Mozart, que já havia composto 36 sinfonias, e de Haydn, com quase 20 delas. Beethoven demonstra a irreverência nas suas composições, daí que seu marco tenha sido esse novo olhar que moldou as feições das suas sinfonias. Por tudo isso, existe uma forte ligação das composições de Beethoven com a espiritualidade, como fica claro na voz da doutora Didia Bismar Arcuri, que aborda uma leitura de livro que trata dessa relação do gênio da música erudita com o mundo invisível. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de nós podermos estar levando a música, a espiritualidade e a ciência. Eu vou ler esse texto que pertence a um livro que fala a respeito da correlação dos 9 mistérios espirituais com as 9 sinfonias de Beethoven. Então o livro ele começa descrevendo quem era esse homem, que não há dúvidas de como esse espírito foi um espírito extremamente evoluído, que veio aqui na Terra para fazer uma conexão muito maior do que os outros que tinham antecedido ele. Então, um amigo íntimo de Beethoven, ele escreve a seguinte questão: como ele se via diante do trabalho dele. Então eu vou ler as frases de Beethoven. Eu carrego minhas ideias comigo por longo tempo antes de escrevê-las. Minha memória é tão precisa que tenho a certeza de não esquecer um tema que me vem à mente, mesmo no decorrer de vários dias. Eu o altero muitas vezes até ficar satisfeito, e então começo o trabalho em minha cabeça,
E já que estou consciente do que eu quero, a ideia fundamental nunca me abandona. Ela sobe, ela cresce. Eu vejo diante de minha mente a imagem em toda a sua extensão, como se estivesse numa simples projeção, e nada deixa de ser feito a não ser o trabalho de escrever. Isto caminha de acordo com o tempo que tenho para escrevê-las, pois às vezes tenho vários trabalhos para fazer ao mesmo tempo, mas nunca confundo um com o outro. O autor comenta que, na verdade, ele não foi um simples músico. Ele foi um homem fantástico. Por quê? Porque ele conseguiu fazer a conexão do mundo material com o mundo cósmico. E ele coloca mais, que a sua riqueza de ideias o coloca ao lado de Shakespeare, de Michelangelo na história do espírito humano. Suas sinfonias são para ele o que fosse o Sermão da Montanha é para a vida de Jesus. Suas sonatas são a luta interna de Jesus dentro do jardim. Bom, a outra parte que também é colocada por esse mesmo autor é como seria esse espírito. Então ele diz: Beethoven não nasceu para uma vida de felicidade e facilidade. Como a maioria das almas avançadas, desde a sua juventude, ele foi um homem cheio de tristeza, familiarizado com a desgraça, pois geralmente estava vivendo uma pobreza desesperadora, cercado de pessoas incompatíveis com ele espiritualmente em um ambiente desarmônico. Muitos clássicos literários contêm informação relativa aos mistérios que envolvem a obra de Beethoven, assim como a Divina Comédia de Dante Alighieri. Aí ele coloca da seguinte forma: musicalmente, Beethoven cumpriu seu papel espiritual, fazendo as 9 sinfonias. O caminho da sua iniciação espiritual conduz a uma investigação das maravilhas e glórias que pertencem aos planos internos desse planeta. O homem é muito mais que um corpo. Como é visto pelos olhos físicos, é diferente. Ele é composto de outros veículos sutis que o interpenetram e também se estendem além da periferia do corpo físico. Assim também a Terra está composta de mais do que um globo físico. Ela tem veículos que a interpenetram e que a estendem para um espaço adentro. Por meio da iniciação espiritual, o homem se torna ciente de seus corpos mais sutis e de suas funções e adquire conhecimento dos vários veículos da Terra e do mundo espiritual. Durante o século XIX, espíritos evoluídos reencarnaram para trazer a compreensão de vários conceitos da verdade espiritual relativos à iniciação da evolução do espírito. Conceitos que foram deixados de lado e esquecidos durante os séculos do mundo materialista que envolveu a Terra e que envolve atualmente. Essas verdades, para serem revividas por aqueles as que aceitassem, de modo que pudessem ser fortalecidas e preparadas para os árduos e trágicos dias que viriam no século XX. Richard Wagner, outro grande músico, entendeu e apreciou a grande missão espiritual de Beethoven no mundo. E percebeu o sublime significado interno e o êxtase da alma na 9ª Sinfonia. Ele a considerou a suprema dádiva musical para a humanidade. Quando construiu seu lindo santuário da música, ele inaugurou com todas as cordas imortais da celestial 9ª Sinfonia vinda do alto. Um outro autor, denominado de Berlioz, escreveu que a 9ª Sinfonia
ela seria qualquer coisa que se possa dizer sobre esta sinfonia, é fundamental que quando Beethoven terminou o seu trabalho e contemplou a grandiosidade do monumento que tinha acabado de erguer, Beethoven disse para si mesmo: deixa a morte vir agora, minha tarefa celestial acabou de ser cumprida. No seu mais alto aspecto, as 9 sinfonias de Beethoven são uma interpretação musical dos passos iniciatórios para os 9 mistérios espirituais. Da primeira à terceira, a quinta e a sétima são poderosíssimas e são imponentes, tipificando características masculinas centradas na cabeça e no intelecto. A segunda, a quarta e a sexta e a oitava são gentis, graciosas, ternas e belas, tipificando as características femininas centradas no coração do ser humano e na intuição. Quando um aspirante passa através de vários passos de iniciação à evolução espiritual dos mistérios que compõem a música de Beethoven, ele aprende a equilibrar as forças da cabeça e do coração. Sua união é conhecida como um casamento até místico. E é este lindo rito que Beethoven descreve com a sua 9ª sinfonia. Cada sinfonia que ele compõe é acompanhado por uma vibração espiritual a qual ele fez a conexão deste mundo, trazendo para a Terra. E traduzindo, portanto, a 9ª sinfonia. Quando você alcançar e entender as 9 sinfonias, acredita-se então que o ser humano torna-se um adepto mais fidedigno a Deus, e ele é capaz de chegar até a presença do Senhor de uma forma muito mais rápida e receber então a sua bênção divina. A Sinfonia número 1 em Dó maior, Opus 21, é a primeira das 9 sinfonias de Ludwig van Beethoven. Foi escrita no primeiro período beethoveniano, como assim é chamado pelos musicólogos. Ela foi dedicada ao seu amigo vienense Barão Gottfried van Swieten, amigo de Mozart e de Haydn, que já havia patrocinado os 2 compositores antes. A primeira sinfonia foi composta em Viena, na Áustria, entre 1799 e 1800, e estreou no Burgtheater em 2 de abril de 1800, quando também foram apresentados um concerto de Mozart e algumas peças da criação de Haydn. A obra de Beethoven foi criticada devido ao seu aspecto inovador, com movimentos diferentes aos que eram costumeiramente apresentados em outras peças de outros artistas, apesar de ter uma estrutura bastante clássica. O musicólogo inglês Donald Tovey chamou essa obra de uma comédia de costumes. A primeira sinfonia é também um marco do declínio físico de Beethoven, que percebera alguns meses antes uma perda irreversível de audição. Por outro lado, marca um novo ciclo deste verdadeiro artista. É o início de um ciclo do gênio Ludwig van Beethoven. É uma obra que não possui identidade certa. Divide-se entre as referências do passado e a incumbência de um futuro que se deixava apenas na intuição. Entre as várias críticas a respeito da primeira sinfonia, estava a abertura com a tonalidade que deveria ser a principal. Numerosas modulações. Terceiro movimento falsamente intitulado Minueto, rápido demais, entre outras observações desfavoráveis. Na verdade, embora esta seja essencialmente uma obra de continuidade, como dissemos na introdução deste ciclo, ela contém já algumas notas da autêntica revolução que Beethoven viria a trazer na concepção sinfônica. Por exemplo, o terceiro andamento, embora esteja marcado como sendo um minueto, de acordo com a prática normal na época clássica, é tão rápido que não pode deixar de ser considerado um scherzo, como viria a ser prática nas grandes sinfonias românticas.
A professora Cristina Shiroden comenta agora sobre os instrumentos utilizados na execução da primeira sinfonia de Beethoven e nos mostra exemplos dos movimentos da obra. Eu vou falar um pouco sobre os instrumentos da primeira sinfonia, vou citá-los, e talvez explicar um pouquinho sobre cada. No instrumental dessa sinfonia nós temos 2 flautas, 2 oboés, 2 clarinetes, 2 fagotes, 2 trompas, 2 trompetes, tímpanos e cordas. Então, as flautas são instrumentos de sopro da família das madeiras. O oboé, por ter notas agudas bem penetrantes, motivo pelo qual ele é usado para iniciar o tom de afinação de uma orquestra, a pedido do maestro, O clarinete também é um instrumento de sopro de madeira. Tem o tubo cilíndrico, pode ser de outro material também. O fagote é de madeira, instrumento de sopro mais grave das famílias dos instrumentos de sopro. O fagotista, é o nome da pessoa que toca o fagote. A trompa é da família dos metais. O timbre é o mais rico em harmônico, assemelhando-se muito à voz humana. E o trompete é o de sopro da família também dos metais, que produz o som mais agudo dessa família. Agora vamos falar dos tímpanos. Os tímpanos são os instrumentos musicais de percussão. Tá? E as cordas. Os instrumentos de cordas são o violino, é o mais agudo deles. A viola é de arco menos encorpado, tem um som mais doce, é uma altura entre o violino e o violoncelo. O violoncelo é conhecido também como cello, é o segundo mais grave do quarteto de cordas e temos o mais grave que é o contrabaixo. Agora temos também instrumentos. Harpa, que é um instrumento triangular que tem 47 cordas e cerca de 1,85 m de altura. É de origem antiga, embora os gregos e romanos preferissem a lira. Então, às vezes a gente confunde harpa e lira, A lira, ela tem 3 cordas feitas de triplas de tendões de boi ou carneiro. Há quem afirme que os braços primitivos eram feitos com chifre de cabra. Isso é uma curiosidade, No Império Bizantino e na Grécia Moderna, liras são instrumentos tocados com arco. Na música tradicional grega viva, há 3 tipos de lira: a cretense, de Constantinopla, e a lira do Ponto. São menores que um violino, 3 cordas e tocam apoiadas no colo. Desempenham um papel de solo na música grega.
Acabamos de ouvir o exemplo de um rondó, no segundo movimento da sonatina em Fá maior de Beethoven, na interpretação ao piano da professora Cristina Schiroden. E é ela quem agora nos explica um pouco sobre a diferença entre os movimentos minueto e scherzo, e depois nos mostra também ao piano um exemplo de minueto. Então eu vou falar um pouco sobre o minueto. O minueto é uma dança em compasso 3/4, de origem francesa, uma composição musical que integra suítes e sinfonias. Ela é de origem aristocrática, né? Foi muito popular na corte de Luís XIV e difundiu-se pela Europa nos séculos 17 e 18. É uma dança, né? O minueto é uma dança alegre, muito gostoso de se ouvir. Penso que deve ter sido muito bom dançar isso, né? Não gostaria de ter vivido essa época. Significa dança de passos miúdos, caracterizada pela delicadeza dos movimentos. Ele tornou-se hábito dos compositores incluírem minuetos nas suas obras instrumentais em forma da sonatas e sinfonias. A diferença é que a sonata é uma peça escrita para piano e as sinfonias são peças para orquestras, né? Embora originalmente fosse uma dança elegante e graciosa, este rótulo às vezes é enganoso. O minueto, por exemplo, da Sinfonia número 40 de Mozart, por exemplo, nada tem de elegante nem gracioso, mas exprime um grande sentimento de angústia. Isso assim, a gente fala muito das expressões musicais que cada pessoa, cada compositor interpreta a sua música de uma maneira, porque vamos falar talvez num outro programa sobre as expressões musicais e os andamentos. E o scherzo, né, que nós estávamos falando sobre o scherzo nessa sinfonia, ele é um movimento mais alegre. Scherzo significa brincando, né, de uma palavra de origem italiana. Então, eu penso que o scherzo é a música tocada com mais alegre, um andamento mais alegre do que o minueto, é mais dançante, é mais compassado 3/4, né? Ouvimos agora o Minueto em Sol Maior de Beethoven, na interpretação da professora Cristina Schiroden ao piano.
A primeira sinfonia é composta por 4 andamentos, ou movimentos. O primeiro, Adagio molto allegro con brio, começa por uma espécie de introdução muito calma e uma dissonância que se pensa ter sido uma experimentação de Beethoven, dado que o voltou a utilizar logo no ano seguinte. Aliás, essa dissonância, que hoje não nos parece nada de transcendente, foi suficientemente inovadora para valer a Beethoven uma polêmica pessoal com os críticos da época, notadamente Prindl, Stadler e Weber. O segundo andamento, Andante cantabile con moto, é um dos andamentos onde se nota em simultâneo a escola de contraponto do seu mestre Albrecht Berger, mas em simultâneo uma elegância e uma beleza acima de qualquer outra origem. Em termos de inovação, é também neste movimento que Beethoven nos reserva uma utilização da percussão inovadora e que anuncia a verdadeira revolução que acabou por ocorrer mais tarde. O terceiro andamento, Menuetto allegro molto vivace, é dos 4 o que revelou maior inovação. Na verdade, embora guarde a forma do minueto, Beethoven faz explodir completamente a forma tradicional desta antiga dança de salão para a transformar em algo completamente novo. Nas palavras de J.W. Davidson, Beethoven teria aqui dado um salto para um novo mundo. Finalmente, o quarto movimento, Adagio allegro molto vivace, que foi caracterizado por Berlioz na sua análise das 9 sinfonias de Beethoven como uma brincadeira infantil e nada beethoviana. Em resumo, embora seja uma composição que no seu conjunto seja vista como uma sinfonia na mais pura tradição mozartiana e haydniana, contém suficiente inovação e qualidade para ser uma obra-prima profundamente original. Vamos ouvir agora mais um trecho da Sinfonia número 1 de Beethoven na direção de Herbert von Karajan. Vamos ouvir agora a doutora Didia Bismarck-Curie relatando um trecho do livro daquele amigo íntimo de Beethoven, em que traça a relação do compositor com a espiritualidade, exclusivamente no que se refere à primeira sinfonia.
Em relação à primeira sinfonia, esse mesmo autor, quando fala dos aspectos espirituais, ele coloca o seguinte: a missão de Beethoven foi a de servir como o mensageiro da música cósmica, como nós já tínhamos dito. Era seu destino alcançar além da superfície deste plano e trazer para a humanidade a gloriosa música do espaço. E a missão foi cumprida. A nota-chave espiritual da primeira sinfonia indica o poder. O número 1, caracterizado por uma coluna vertical, é o primeiro símbolo da divindade, como foi adorada pelo homem primitivo do início da civilização. O número 1 também significa o ego, o indivíduo cujo propósito de sua jornada através da evolução é manifestar-se a sua divindade inata. Fiel à sua forma sinfônica, esta sinfonia está dividida em 4 movimentos. Um allegro, cujo mesmo é precedido de um adágio, que a professora vai explicar depois o que significa isso. Mas ele diz o seguinte: espiritualmente, isso expressa poder que das notas chaves da composição, o poder que cada um de nós teria dentro de si próprio. Adiante, o segundo movimento, um andante, e o terceiro, um minueto, que sustentam uma convicção de uma fidelidade, de um poder que permeia a alma da pessoa. O finale, num espírito, é uma exaltação que chega a um clímax nas cordas triunfantes. E Deus criou o céu e a terra e tudo o que nele está. E ele viu que o trabalho de Beethoven era bom. A primeira sinfonia, ela é precursora das belezas e das glórias, dos 9 graus de iniciação espiritual, nos quais o homem torna-se um super-homem e um homem de Deus. Nela, Beethoven, sobre as alturas, leva o ser humano sobre as alturas e desce a profundezas de um modo que poucos no seu tempo puderam prever ou compreender. Não se pode considerar como um acidental que a introdução da primeira sinfonia seria formada por 12 compassos, cada um dos quais pode ser considerado como abrindo a porta para os 12 signos zodíacos ou a mesma 12 passagens espirituais, cujas forças desempenham seu papel na música verdadeiramente cósmica, em sua expansão e natureza. Eu gostaria de colocar que, na verdade, nós, kardecistas, a gente tem uma certa abertura em relação às outras coisas. O que eu queria colocar aqui, o quanto que é importante essa parte espiritual na primeira sinfonia. Claro que ele misturou um pouco essa parte de zodíaco, que não tem nada a ver com a filosofia espírita. Mas se nós lembrarmos de um diálogo interreligioso, de uma filosofia até interreligiosa, e que nós estamos falando para um grande grupo de pessoas, então eu fiz questão de ler. Ainda na primeira sinfonia, ela é um primeiro mistério. O mistério que capacita a pessoa, quando envolvida por seus melhores e mais sublimes energias, ao entrar e estudar as verdades maravilhosas que estão escondidas dentro das mais altas e sutis camadas da Terra. Esse mistério, o candidato penetra nos planos internos da Terra. As forças e as atividades que se mantêm nesses planos são 9 estratos e correlacionam com os 9 mistérios que seguirão, que são as forças espirituais internas. A majestade da primeira sinfonia é a descrição da tremenda transformação da Terra em seus 4 movimentos. É como se o compositor estivesse colocando em música um flash do que foi a criação. A música cresce cada vez mais, culminando como se fosse um voo que traduz em imortal som
de um pronunciamento final dos 6 dias da criação. Então, é isso que nós temos a respeito da parte espiritual. Eu fiz, na verdade, um resumo, mas pelo que eu tinha lido no contexto todo, quando você entende todas as sinfonias, quando você consegue trabalhar intimamente com ela, você consegue um equilíbrio muito grande entre o plano espiritual e o plano material, na verdade, entre o plano material e o plano espiritual. Talvez ela nos conduza a uma grande evolução, a uma evolução de um pensamento muito mais elevado. Talvez ouvir a cada dia, cada sinfonia, diante disso, nos leve a uma reflexão e nós possamos trabalhar com aquilo que nós precisamos e que está dentro de cada um de nós. O trabalho é árduo, mas nós estamos aqui simplesmente para evoluir e para tentar chegar ao Pai. Que cada um de nós desempenhe a sua função, aonde quer que seja, e que possamos ter Beethoven como um grande espírito que veio simplesmente nos ensinar que a Terra não era só a Terra, mas que ela era composta de várias energias, era composta de um cosmo infinito, de um plano espiritual que, embora os materialistas não consigam alcançar, mas nós podemos sentir, porque energia a gente sente, simplesmente sente. Muito obrigada. No meio do encontro sobre a primeira sinfonia, Dr. Marcelo Cury comentou os efeitos da obra de Beethoven. É impressionante o que a gente está aprendendo hoje com as sinfonias de Beethoven e como a gente leu no início, essas sinfonias, cada uma tem a sua característica especial e a que a gente ouviu hoje nos transmite a leveza, a tranquilidade, a serenidade que podem nos ajudar a melhorar a conexão com o plano espiritual. A ideia é que, estudando cada uma delas, nós possamos aprender a utilizar da melhor forma possível. E isso é uma das intenções do nosso programa, do nosso estudo. Para que a gente possa lançar a mão na hora certa da música adequada para as finalidades que a gente tem. Na reunião da outra vez, nós comentamos que cada ritmo, cada estilo pode ser útil. E hoje, então, nós ouvimos essa tão maestralmente tocada que nos liga aos planos espirituais superiores, transmitindo serenidade, tranquilidade. Eu consegui perceber as características que a Didia falou na música, de leveza, das características femininas e masculinas em cada uma delas. Eu fiquei muito feliz de estar aqui participando. Eu convido as pessoas que estão em casa, ouvindo, para que prestem atenção em cada uma desses trechos da música e que deixem essa harmonia conectar, fazer essa conexão do seu espírito com a divindade, com os espíritos da espiritualidade superior. Vamos agora à leitura do capítulo 1 do livro Música para a Evolução do Espírito, de Gutenberg Pascoal da Silva, da editora Mythos Book. Leitura proferida por Abigail Denise. Leitura do livro Música para a Evolução do Espírito, autor Gutenberg Pascoal da Silva, editora Mythos, capítulo 1. Em continuidade ao estudo, nesse primeiro capítulo, intitulado Observações Oportunas, o autor exalta o entendimento exposto por Allan Kardec na codificação sobre os caracteres da revelação espírita, ressaltando seu caráter essencialmente progressista, apoiado sempre sobre fatos. Na Gênese, página 44, Kardec expõe: o Espiritismo não coloca, pois, como princípio absoluto, senão o que está demonstrado como evidência ou que ressalta logicamente da observação, tocando em todos os ramos da economia social, às quais presta o apoio de suas próprias descobertas, assimilará sempre todas as doutrinas progressivas, de qualquer ordem que sejam,
chegadas ao estado de verdades práticas e saídas do domínio da utopia, sem isso suicidaria, cessando de ser o que é, mentiria à sua origem e ao seu fim providencial. O autor destaca: infere-se dessa maneira toda a trajetória de amor e verdade que campeia a doutrina dos espíritos, rumando com a ciência, vê-se amparada sob as asas da evolução, a partir, é claro, do alcance paulatino de nosso entendimento. Uma vez que podemos enxergar mais além, movem-se as energias do alto, clareando horizontes, revelando o que sempre foi, mas que só agora é para nós. A verdade que a experimentação e comprovação científica conseguem auferir é o seu lema principal, e por isso não existe choque, mas ao contrário, complementos inequívocos e indispensáveis. Se nossos canais intelectivos se abrem, se exercitamos nossa sensibilidade para percebermos novos rumos, é a ciência a amiga fiel que se nos apresenta como elemento de ligação e constatação. Outro sim, seguiria o espiritismo em nós, seus adeptos, como barco à deriva pelo oceano, ou como águia cega precipitada no abismo. É, portanto, um instrumento fundamental e compleição perfeita ao corpo doutrinário do Consolador prometido, dando luz aos outros dois aspectos, filosofia e religião, que se interpenetram e o compõem plenamente. O Espiritismo, caminhando com o progresso, não será jamais ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrarem que está em erro sobre um ponto, modificar-se-á sobre esse ponto, e se uma nova verdade se revela, ele a aceita. E por fim, o autor faz uma rogativa. Se há, conforme se pode inferir em A Gênese, abertura ao que a ciência prescreve, ou se podemos interrogar sempre em nome da verdade que norteia o Consolador prometido, ei-nos a rogar sua luz para que não sejamos tentados à tendenciosidade ou ao envolvimento passional. Agora o programa dedica um tempo para a leitura de um trecho do livro Os Espíritos, a Música Celeste e a Música Terrena, de Gesiel Andrade, da editora EME, capítulo 2, Os Espíritos Encarnados e a Música. Leitura proferida por Flávia Chiroma. A universalidade da música. Talvez não exista um outro texto que expresse melhor a abrangência universal, a beleza, o poder e a influência da música sobre os homens do que o abaixo apresentado, de autoria desconhecida. Eu sou a mais antiga das artes. Eu faço parte da natureza. Eu estou no sopro do vento, no estouro do trovão, no cair da chuva, no correr do rio, no passar das águas por entre as pedras, nas ondas do mar. Eu sou companheira dos animais. Eu estou no canto dos pássaros e nos sons variados produzidos por muitos deles. Eu vivo entre os homens desde o seu surgimento, com meus sons graves e agudos e minhas 1000 vozes. Durante o sarau espiritual, Dr. Luiz Fernando Grijó recebeu uma mensagem do plano espiritual. E é o próprio Dr. Grijó quem vai nos falar da emoção dessa mensagem e ler o que recebeu. Vamos ouvir. A música é poderoso agente contagiante de ambientes. A música, do ponto físico, é a transpiração da alma, André Luiz. Se nós dispuséssemos de alguns minutos para saudarmos a vida com uma melodia inspiradora, certamente identificaríamos em suas notas musicais a essência da gratidão e os acordes da esperança, a compor com tenacidade e suavidade o emocionante espetáculo de sentir
experimentar, interpretar e conduzir nossos atos conforme a música que elegemos para representar nosso íntimo. Para finalizar o programa Música, Espiritualidade e Ciência de hoje, vamos aproveitar os recursos tecnológicos que nos conectam com o mundo para fazer preces em agradecimento a esse momento. Hoje, Flávia Shiroma narra uma prece em inglês, Jorge Shigetomi profere uma outra em japonês e depois eu volto com uma prece em italiano. No fundo musical, o professor Júlio César Figueiredo interpreta Reverie, de Schumann. The one who is only love doesn't have anything on earth, but is the only one that will carry something from there. Shigoto no inori, Shigoto no inori, Francisco Xavier 聖霊エマニュエル伝。作り主はすべての作られたものを通して作られたものに対応していることを耳にされたことがあるだろうか。だから心から心への祈りを尽くすのが仕事であることを忘れてはいけない。人生はすべて我々の行いの反応の波であるから、我ら一人一人が学力的に力学的に発した心から発した波が反応し、帰ってきた波に包まれて生きているのです。思い出しましょう。私たちの思考や行い、言葉の力や毎日の行いが住所極まりなく反応し、帰ってき、包み込まれて生きているのです。フランシスコ・ザビエル聖霊エマニュエル伝からありがとうございます。Quando abbandoniamo il nostro ego, pensieri di Dio diventano i nostri pensieri. Le azioni di Dio, le nostre azioni. Le intenzioni di Dio, le nostre intenzioni. E assim, chegamos ao final de mais um programa Música, Espiritualidade e Ciência. Abordamos aqui hoje a primeira sinfonia de Beethoven. No próximo programa, falaremos sobre a segunda sinfonia. Até lá, e fiquem todos com Deus.